confirmar aqui se está realmente gravando. Só um minuto, tá sim. Vamos começar então com a nossa aula de introdução ao sistema esquelético, beleza? Eu vou deixar nessa tela porque fica mais fácil de vocês visualizarem e eu consigo mostrar com o mouse aqui, tudo bem? Os ossos, ao contrário do que muita gente imagina, que sejam órgãos que não tenham vida, que não correspondem a estímulos, os ossos são órgãos sim, que correspondem ao estímulo que eles recebem do nosso corpo e tem características bem peculiares quanto a isso. Como por exemplo, se você for avaliar o crânio de um lutador de UFC ou de boxe, a região dos ossos que eles sofrem maior número de pancadas, que são ali podem ser consideradas ali a região nasal, a região frontal, em alguns lutadores ao longo do tempo, se formos avaliar a parte do osso frontal ali em uma vista lateral, se formos traçar um corte sagital mediano e avaliar esse osso frontal lateralmente, vamos ver que esse osso ele é um pouco mais espesso que das pessoas normais. Por quê? São ossos que respondem a estímulos externos, né? O nosso organismo cria ali um mecanismo de defesa. A pergunta que nós temos que fazer no início é: quantos ossos temos no nosso organismo? Temos uma certa variação de acordo com alguns autores, tá? Mas normalmente a gente vai encontrar na literatura 206 ossos. Alguns não incluem os ossículos da audição, outros incluem, mas pode alterar esse número aí. Mas vamos trabalhar como esse número de base. É diferente, Juliano, no recém-nascido? Sim, é diferente. Ah, mas se um recém-nascido tem 300 ossos e um ser humano adulto tem 206, os ossos sumiram, então? Não. A diferença dos ossos dos bebês, que normalmente eles são cartilagens constituídas de fibras de colágeno e tecido e de tecido conjuntivo. Por qual motivo? Esse bebê ele tem um canal relativamente estreito para ele passar durante o nascimento, né? E aí o que acontece? Essa característica que nós temos quando recém-nascidos, quando crianças, proporciona uma maior flexibilidade, né? Alguns exemplos de ossos que se unem no decorrer do tempo são os ossos do pulso, da pelve, bacia e do crânio, beleza? E conforme eu já disse no início da aula, diferente do que imaginamos ou relacionamos, o esqueleto nosso não remete à morte, e sim à vida, porque são órgãos extremamente vivos. Mas beleza, Juliano. Então você está me falando que os ossos são órgãos vivos. Se eles são órgãos vivos, eles têm a capacidade de regeneração? Tem a capacidade de regeneração. Por quê? Tem microvasos passando dentro desse sistema ósseo, tá? E esses ossos possuem vasos para que as células do tecido ósseo consigam receber oxigênio e nutrientes. Por isso, a capacidade de
se regenerar. Podem se alterar de acordo com o uso e o desuso, que foi o exemplo que eu dei para vocês de um lutador de boxe, mas pode ser encontrado no nossa prática odontológica também. Por exemplo, quando o paciente perde um dente em determinada região e dependendo do modo da extração, muitas das vezes até se mantém o osso na região. Só que com o tempo, como a gente não tem o uso desse osso em si, a gente vai tendo uma perca óssea, né? Um osso, vou tentar pegar aqui uma linha, um osso que se mantém em uma altura considerável quando temos os dentes, certo? Que seria o caso dessa linha aqui. Eu vou copiar e colar ela. Quando perdemos o dente, olha só, por conta do desuso, não somente é isso, também pode ser também o meio da extração, mas a maioria dos casos acontece o que? O paciente extrai o dente, não repõe esse dente, normalmente utiliza do artifício de alguma prótese e isso daí atrapalha essa parte de, de tecido ósseo, tá? Na região. E aí, o que que acontece? Muitas das vezes nós temos que, vou tentar aqui, vou colocar esse vídeo no final, tá? Mas muitas das vezes nós temos que abrir ali um local. O vídeo eu passo no final, que talvez vai travar aqui a gravação. Mas a gente tem que fazer o que? Uma regeneração óssea guiada ali na região para poder reabilitar esse paciente. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês é nesse caso aí anterior, tá? Que temos que realizar uma cirurgia na prática odontológica que é chamada de levantamento de seio, onde a gente abre uma janela aqui próxima ao seio maxilar, sem romper essa membrana do seio maxilar, onde podemos utilizar osso de origem bovina, aqui no caso, que é um osso que é estudado por várias e várias gerações do animal para chegar ao nosso uso, tá? Costumamos brincar que é algo que é relativamente bem caro pelo valor de custo que é pago em uma quantidade mínima, que aqui no caso seria um ossinho aí de 1 grama, tá? E aí a gente faz a manipulação de um veículo. Normalmente eu gosto de utilizar soro fisiológico. Após a gente fazer o descolamento da membrana, vamos preencher aquele local que anteriormente não tinha osso com osso particulado aqui no caso. Preenchemos toda a região com osso particulado e fechamos com uma membrana ali de colágeno, que é uma membrana comercializável também. E para finalizar, suturamos ali, beleza? Aí a gente sai de um panorama. Eu vou utilizar aqui de novo do artifício da reguinha, ó. Saímos de um panorama relativamente ruim, que é uma quantidade de osso que não conseguimos colocar um implante aqui, porque aqui, como eu expliquei para vocês já por cima na aula, em exames radiográficos, toda a área radiolúcida, ou seja, escura, enegrecida, são espaços vazios, correto? Que vamos comparar esse antes com esse após o preenchimento. Aí concordam comigo que agora eu tenho estrutura suficiente para eu reabilitar esse paciente utilizando de implantes dentários, correto?
Ficou bem claro aqui essa região? E aí o que que acontece? Por que que esse tipo de tratamento é possível? Porque o nosso osso é algo extremamente reconstituível. Por conta do quê? Por conta desses microvasos sanguíneos que vão promover a circulação sanguínea, que vão promover a criação de novas células, que vão promover a remodelação óssea aqui na região, formando em si o osso que a gente tanto procura. Vamos lá, que é uma aula um pouco mais rápida. Quais que são as funções do esqueleto humano? As principais funções do esqueleto humano são a proteção, correto? A movimentação do corpo, o armazenamento de medula óssea e armazenar íons, cálcio, fósforo, magnésio e etc. Como exemplo de proteção, podemos citar o gradil costal, que protege os nossos pulmões, correto? E o crânio, que protege o nosso cérebro ali, toda a nossa estrutura ali que a gente tem nessa parte superior. O que acontece? Essa é uma função muito importante. Por quê? Fatalmente seríamos seres muito vulneráveis se o nosso crânio não tivesse essa estrutura, correto? Qual que é a outra função? O armazenamento de medula óssea. A medula óssea é responsável por produzir células sanguíneas e, apesar de não fazer parte do tecido ósseo, está localizada dentro dos ossos. Outra função importante, a movimentação do corpo, onde os músculos se prendem aos ossos e, ao contrair, realizam as nossas movimentações rotineiras. Qual que é a outra função aqui do nosso esqueleto? Armazenar íons. Quando o nosso corpo necessita de uma regulação de íons cálcio, ele tem que compensar isso de alguma maneira. Se não temos níveis de cálcio satisfatórios, não temos contração muscular. E aí eu pergunto a vocês, qual órgão que necessita de contração contínua no nosso corpo? Vou deixar um minuto aí para quem está vendo a aula online para tentar responder. E aí eu já respondo aqui rapidamente, 30 segundos, vai. E aí o que a gente pode acontecer se faltar cálcio no sangue e nos ossos e nosso organismo não conseguir suprir essa falta? Temos como órgão importante na contração muscular o nosso coração, tá? Se não temos o nível de cálcio ideal, não temos a contração muscular. E se esses níveis de cálcio não estão ideais no sangue, o corpo retira os suprimentos dos nossos ossos. Se apresentar essa deficiência nessa troca aí, podemos ter alguns agravantes, né, no nosso organismo de modo geral e até vir a óbito. Quais que são as funções das células do tecido ósseo? Os osteoblastos, de maneira rápida e sucinta, produzem componente da matriz extracelular, ou seja, quando te perguntarem, o osteoblasto ele forma osso. Os osteoclastos participam na parte de reabsorção óssea, ou seja, ele trabalha ali na reabsorção e na remodelação óssea, seria deixar esse osso um pouquinho mais espesso, tá? E o osteócitos nada mais nada menos é que os osteoblastos amadurecidos já no seu resultado final. Passando aqui um pouquinho, quais que são as características dos ossos internamente, tá?
temos dois tipos de tecido ósseo no nosso sistema esquelético, seria o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. O tecido ósseo compacto seria essa parte mais superficial que vocês observam aqui, que é esse osso mais denso, tá? A medula óssea vermelha, ela se localiza entre o trabeculado ósseo. O que seria esse trabeculado ósseo? Seria esse osso mais poroso aqui, esse tecido ósseo esponjoso, que se for levar na característica de algo rotineiro que a gente usa, é muito parecido com aquele chocolatezinho soufflé, né? Quem, quem gosta muito de chocolate como eu, com certeza vai saber qual que é. Já a cavidade medular aloja a medula óssea amarela, que é uma medula inativa. Tá? Qual que é a característica da medula óssea vermelha? Ela contém e repõe células tronco hematopoéticas que produzem componentes do sangue, incluindo glóbulos vermelhos, os leucócitos e ou os glóbulos brancos. Qual que é a função da medula óssea amarela? Quando o corpo está com uma baixa de células sanguíneas muito grande, pela qual essa medula vermelha esteja totalmente sobrecarregada, essa medula amarela, que a princípio ela é inativa, ela volta a produzir essas células sanguíneas para tentar estabilizar a situação do nosso organismo como um todo. A medula amarela ela funciona como se fosse uma reserva ali de emergência. E externamente, na parte óssea, vamos ter algo que vai ser rotineiro na nossa prática clínica, que é uma membrana fibrosa de tecido conjuntivo que recobre todos os ossos do nosso corpo, com exceção das superfícies articulares. É uma estrutura inervada e vascularizada e cobre novamente todas as estruturas, exceto as articulações. Que estrutura é essa que a gente está falando? Que membrana que é essa, Juliana? É a membrana que chamamos de periósteo. Vou até colocar em negrito aqui. Aí eu dou aqui na aula outro exemplo da parte odontológica, que seria uma cirurgia de levantamento de seio maxilar, mais uma utilização de membrana periostal. Eu vou deixar para mostrar no final, porque normalmente eu estou abrindo os vídeos aqui, eu já tentei gravar algumas outras aulas, e na hora de abrir o vídeo, o computador para a gravação, tá? Aí eu mostro no final o vídeo para vocês. Ossos mais cartilagens formam o nosso esqueleto. E nosso esqueleto apresentam duas divisões básicas de estudo. Quais são essas? O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que faz parte do esqueleto axial? O esqueleto axial é o que forma o eixo do nosso corpo. Ele é constituído por crânio, coluna, costelas e o externo. E o esqueleto apendicular, professor? Ele é composto pelos ossos dos membros superiores e inferiores e seus respectivos símbolos, correto? Aqui, durante a aula, eu pedi da parte do esqueleto axial a atividade dos ossos do crânio para nomear as estruturas dos ossos do crânio, separando em neurocrânio e viscerocrânio. Vocês estão com uma videoaula no portal já sobre os ossos do crânio, tá? Só para não alongar muito aqui a nossa aula. Fazendo parte ainda do esqueleto axial, temos a caixa torácica, que tem uma
função importante de proteção, onde temos 12 pares de costelas, onde temos as costelas verdadeiras, que são no total 7 costelas, as costelas falsas e as costelas flutuantes. Qual que é a diferença se eu perguntar estruturalmente de cada uma, qual a diferença entre elas? As costelas verdadeiras, elas apresentam cartilagem própria que liga diretamente essas costelas ao externo, beleza? As costelas falsas apresentam cartilagem também própria, porém a cartilagem dela se liga à cartilagem superior a ela, que se liga indiretamente ao externo. Por exemplo, vamos pegar aqui a oitava costela, ó. Ela apresenta a cartilagem dela própria, porém ela se liga na cartilagem da costela acima, que seria a sétima costela verdadeira, que aí ela se liga aqui, ó, indiretamente ao externo. A nona, professora, a mesma coisa. A cartilagem da costela se liga na cartilagem da costela número 8, que está aqui, consegue acompanhar, e aí se liga na cartilagem da costela número 7, que se liga diretamente ali ao externo, ou seja, elas se ligam, elas apresentam cartilagem própria, porém se ligam ao externo indiretamente. E as costelas flutuantes, elas não possuem cartilagens próprias e se ligam ao osso externo. Joia? Vamos lá então. Do esqueleto axial ainda, na coluna vertebral. A nossa coluna vertebral é formada por 26 ossos no total, sendo eles 24 vertebrais, o sacro e o cóccix. Tá? Temos a vista aqui anterior, vista lateral esquerda e vista posterior. Temos aqui vértebras cervicais que correspondem às vértebras C1 a C7, vértebras torácicas que correspondem a T1 e a T12 e vértebras lombares que correspondem da L1 a L5, tá? Isso daqui sempre será essa numeração, nunca vai mudar. A letra principal corresponde ao tipo de vértebra, tá? Vértebra cervical, C. Torácica, T. E lombares, L. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor. E o esqueleto apendicular. Deixa eu ver o nosso tempo. Nosso tempo como que tá aqui, eu tô cronometrando. O esqueleto apendicular, ele tem como parte os ossos dos membros superiores e inferiores e os seus respectivos símbolos. Lembra naquela primeira parte a gente delimitamos como braço, antebraço e mão apenas. Vamos começar a destrinchar aqui, tá? As nossas estruturas. O que seria o símbolo, tá? O símbolo seria esse primeiro segmento aqui que une o nosso esqueleto apendicular ao esqueleto axial, que é composto pela clavícula e pela escápula. O segundo segmento ali, que é o braço, nós falamos na aula anterior, agora virou o húmero, joia? O terceiro segmento, o antebraço, virou rádio e una, e os ossos da mão é o nosso quarto segmento. Vamos aprofundar um pouquinho mais para frente. Tudo bem? E ainda fazendo parte do esqueleto apendicular, temos os membros inferiores, tá? O primeiro segmento
seria o cíngulo, que é formado aqui pelos ossos do quadril, o ilho, o pubis e o isquio, tá? O segundo segmento, a coxa, que aqui é o fêmur, a patela, que é considerado um osso sesamoide, que vamos saber na próxima aulinha aqui logo à frente. O terceiro segmento, temos a fíbula e a tíbia. Eu brinco aqui que é mais fácil de saber qual estrutura que é. Pelo seguinte fato, é só a gente avaliar como se a fíbula fosse fina, de fíbula, e a tíbia é uma estrutura um pouco mais grossa, tá? Que aí fica de fácil identificação. E o quarto segmento são os ossos dos pés, tá? Como que são classificados os nossos ossos do nosso corpo humano? Temos aí 6 classificações, tá? Vamos conseguir identificar as estruturas e classificá-las, joia? Essas 6 classificações quais são, professor? Temos os ossos longos, os ossos curtos, os ossos planos, os ossos irregulares e os ossos sesamoides e pneumáticos, tá? Na nossa prática clínica, vamos ter mais contato com os ossos pneumáticos, joia? Eu vou encerrar aqui para dar os 30 minutos e aí eu vou continuar aqui numa próxima aula essa parte de classificação dos ossos do corpo humano, né? Que eu vou dar o exemplo de cada um deles. E aí, no próximo vídeo, eu vou tentar passar, na próxima aula agora, eu vou finalizar a gravação dessa aula. E na aula seguinte, que é de classificação de ossos, eu vou tentar passar os vídeos que estavam presentes aqui nessa aula para vocês assistirem. E aí eu vou narrando, porque corre risco de eu já aconteceu que outras vezes, de mostrar o vídeo e na hora ele dar um erro aqui, encerrar e eu perder toda a aula. Beleza? Porque aí se eu não conseguir de qualquer forma, eu envio esses vídeos de maneira separada ao Márcio. Tento gravar eu narrando esses vídeos e aí eu mando para vocês. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Quem tiver alguma dúvida da aula nessa parte, nessa primeira parte, até o momento atual, pode entrar em contato comigo por WhatsApp, Instagram, que aí eu tiro todas as dúvidas. Tudo bem? Obrigado.